Olá, minha audiência, hoje temos um novo vídeo em nosso canal. E se você é um apaixonado pelo futebol, você certamente se interessa e é fã dos grandes jogadores que construíram a história desse esporte maravilhoso. Então fica até o final para você conhecer mais sobre as conquistas, feitos, prêmios e homenagens recebidas por esse artista da bola. Valdir Pereira, eternizado como Didi, é uma das figuras mais emblemáticas do futebol mundial. Conhecido por sua elegância em campo e por ter inventado o chute folha seca, Didi foi o maestro que conduziu o Brasil às glórias nas Copas do Mundo de 1958 e 1962. Para você que é mais jovem entender quem foi Didi para o futebol, vou fazer uma analogia com um jogador da mesma posição e que certamente você conhece. Didi foi, em sua época, o que o espanhol Xavi Hernández foi no primeiro quarto do século XXI. Nesse vídeo, vamos reviver sua trajetória desde os primeiros passos no Madureira até o auge com a seleção brasileira, passando por clubes como Fluminense, Botafogo e Real Madrid. Didi nasceu em 8 de outubro de 1928 em Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. Iniciou seu percurso no futebol profissional no Americano de Campos, mas foi no Madureira onde seu talento se revelou para os grandes clubes do Rio. No tricolor suburbano, onde estreou em partida oficial em 1947, Didi já demonstrava sua elegância, domínio de bola e inteligência que futuramente encantaria o mundo do futebol. Sua habilidade em controlar o ritmo do jogo e distribuir passes com precisão eram qualidades raras para um garoto de apenas 18 anos. Em sua passagem pela Madureira, atuou em 34 partidas oficiais pelo Campeonato Carioca e fez 8 gols. Contratado pelo Fluminense em 1949, Didi viveu um dos períodos mais ricos de sua carreira. Foi com essa camisa que sua técnica refinada ganhou fama nacional e onde conquistou os primeiros títulos importantes de sua trajetória como jogador: o Campeonato Carioca de 1951 e a Copa Rio de 1952, considerada à época pela imprensa como um Mundial de Clubes. Temos aqui imagens de uma das partidas do Fluminense nessa competição, a vitória sobre o Peñarol do Uruguai por 3-0. Veja o que o narrador fala sobre o craque tricolor. Poderoso esquadrão oriental resistindo e valorizando assim o triunfo do time carioca, em que mais uma vez destacava-se por seu jogo de alta classe o meia Didi. Além dos títulos, Didi alcançou muitos feitos marcantes enquanto defendia o tricolor das Laranjeiras. Entre eles, no dia 16 de junho de 1950, um amistoso entre as seleções carioca e paulista foi a partida inaugural do mítico estádio do Maracanã. Os paulistas venceram por 3-1, mas foi de Didi o primeiro gol marcado na história do estádio mais conhecido do mundo. Foi também como jogador do Flu que iniciou sua trajetória com a camisa da seleção brasileira, sendo convocado pela primeira vez em 1952, o começo de uma história gloriosa com a camisa nacional. E logo na primeira competição, o Campeonato Pan-Americano de Futebol, em 1952, no Chile, a caminhada de vitórias já se confirmava com a conquista do título da primeira edição dessa competição. Sua elegância em campo e estilo refinado lhe renderam o apelido de Príncipe Etíope de Rancho, dado pelo tricolor, dramaturgo e jornalista Nelson Rodrigues. Mostrava um futebol tão maduro que logo em 1954 já seria um dos principais nomes do Brasil na Copa do Mundo na Suíça. Defendeu o Fluminense em 298 jogos e marcou 91 gols, antes de se transferir para o rival Botafogo em 1956. Na Copa do Mundo da Suíça em 1954 foi titular absoluto do meio de campo. Didi disputou 3 jogos e marcou 2 gols, contra o México na partida de estreia, de falta, uma de suas especialidades, e contra a Iugoslávia no empate em 1-1. A campanha do Brasil terminou nas quartas de final com a famosa derrota por 4-2 para a Hungria de Puskás. O jogo ficou conhecido como a Batalha de Berna, tamanha violência. Apesar da eliminação, Didi teve boas atuações e começou a se firmar como o nome certo no próximo ciclo da seleção. Após deixar o Fluminense, Didi chegou ao Botafogo, onde faria parte de uma das maiores gerações da história do clube. Jogando ao lado de Garrincha, Nilton Santos e Quarentinha, formou um dos times mais temidos do futebol mundial. Essa equipe de craques serviu de base para a seleção brasileira, que conquistou as Copas do Mundo de 1958 e 1962. Em 1957,
conquistou o Campeonato Carioca em uma histórica goleada por 6-2 na final contra o Fluminense, seu ex-clube. Ele era o maestro absoluto de um time que encantava os olhos com talento, velocidade e técnica. Foi do Botafogo que ele partiu para disputar a sua Copa do Mundo de 1958, a competição que mostrou ao mundo a genialidade de um dos maiores meio-campistas da história do esporte bretão. E a importância do craque alvinegro na conquista do primeiro título do Brasil começou antes da Copa iniciar. Para se classificar para o Mundial, o Brasil precisava vencer o Peru no Maracanã em jogo válido pelas eliminatórias. A partida seguia empatada até os 38 minutos da segunda etapa, quando, numa cobrança de falta na entrada da área, Didi utilizou a sua invenção, a folha seca, sua marca registrada, um chute com efeito que fazia a bola subir e descer, repentinamente em curvas, oscilando a direção, semelhante à queda de uma folha seca. No final, Brasil 1, Peru 0 e a classificação para o Mundial garantida. Vamos ouvir do próprio Didi como nasceu a folha seca. A folha seca, comecei através de uma contusão que eu sofria e comecei a bater na bola normal, sentia. Quando eu comecei a bater anormal, eu não sentia. Que eu cortava a bola com os 3 dedos, no meio dela, e eu não sentia a dor. Comecei a sentir que a bola fazia realmente uma curva de 2 metros, 2,5 metros. E na barreira eu sentia que ela passava a barreira, caía. E cada dia eu melhorava. Mas eu não parava de treinar. Treinava todos os dias, de manhã, de tarde, e a folha seca começou a funcionar. Na barreira eu tocava fora, ela entrava, eu tocava no primeiro homem, ela caía do lado esquerdo do goleiro aí, na trave. Quer dizer, era muito difícil para o goleiro defender esse tipo de penalidade. Em 1957 tivemos a eliminatória para a Copa do Mundo, em que eu fiz o gol da vitória do Brasil, classificando o Brasil para as finais da Copa de 58, em cima do Peru. 0-0 e faltavam 7 minutos para terminar o jogo. Houve uma penalidade contra o Peru e todos os jogadores peruanos correram para a barreira e eu dei um pequeno toque de folha seca e conseguimos classificar o Brasil para as finais de 1958. Nos treinos preparatórios para a Copa do Mundo, Didi, em sua genialidade, cunhou uma frase que até hoje é repetida e muito verdadeira. Alguns jornalistas afirmavam que Didi não estava bem nos treinos e deveria perder a posição para Moacir, então jogador do Flamengo. A resposta de Didi foi direta: treino é treino, jogo é jogo. O técnico Vicente Fiola manteve Didi no 11 titular e o resultado não poderia ser melhor. Na Suécia, Didi alcançou o auge de sua carreira. Comandou o meio de campo do Brasil com autoridade e arte. Disputou 6 partidas, marcou 1 gol e deu muitas assistências, confirmando ser o cérebro do primeiro título mundial da história do país. Mesmo com Pelé e Garrincha brilhando, foi Didi quem deu o tom. Sua visão de jogo, inteligência, tática e passes precisos lhe renderam o reconhecimento da imprensa internacional, que o considerou, segundo relatos dos jornalistas da época, como o melhor jogador da Copa do Mundo. Durante a final contra a Suécia, após o gol adversário, Didi mostrou toda a sua experiência e liderança. Pegou a bola e caminhou calmamente até o centro do campo, demonstrando confiança e encorajando seus companheiros. Logo na saída, um lançamento seu de 30 metros encontra Garrincha e leva perigo ao gol sueco. Essa atitude foi crucial para a virada brasileira e a conquista do título com a vitória por 5-2. Didi se consagrou como símbolo da primeira conquista mundial do Brasil e um ícone da história do futebol mundial. Após a Copa, o mestre foi contratado pelo poderoso Real Madrid e foi recebido como estrela. Mas em Madrid, as coisas não saíram como esperado. Disputou apenas 19 jogos e marcou 6 gols. Diz-se que sua relação com Alfredo Di Stéfano, o ídolo do clube, foi difícil. Além disso, o estilo de jogo do Real não favorecia a cadência refinada de Didi. Sem se adaptar, retornou ao Brasil no ano seguinte. Apesar da curta passagem, Didi nunca deixou de ser respeitado na Europa. Em entrevista à revista Placar, em 1987, comentou sobre a sua passagem pelo clube merengue.
Os espanhóis adoravam o jogador que dava carrinho, caía no chão. Eu nunca dei um carrinho em ninguém. Saía de campo com a camisa e as meias limpinhas, e eles não entendiam. Eu tinha de meter a mão na lama e passar na minha camisa. E para que isso tudo, se eu chegava na frente e deixava os atacantes na cara do gol? De volta ao glorioso, Didi se reintegrou a um elenco mais poderoso. Com Garrincha no auge, Amarildo e Zagallo, o Botafogo dos anos 60 virou sinônimo de futebol arte. Era o time mais temido do país junto com o Santos de Pelé. Conquistou os campeonatos cariocas de 1961 e 1962, além do torneio Rio-São Paulo de 1962. Era o auge do Botafogo como potência nacional e base da seleção. Didi seguia sendo um craque absoluto, agora mais experiente e cerebral. E foi assim que o mestre seguiu para sua terceira Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 1962, realizada no Chile, Didi chegou como um veterano aos 33 anos, mas ainda era peça fundamental na engrenagem da seleção brasileira. Atuou em todas as 6 partidas do torneio, da estreia contra o México até a final contra a Tchecoslováquia. Mesmo sem marcar gols, foi essencial no equilíbrio do meio-campo. Com Pelé lesionado logo no segundo jogo, coube a Didi e aos demais craques, como Garrincha e Amarildo, sustentarem o alto nível da equipe. Seu papel como cérebro da seleção, controlando o ritmo e orientando a equipe com passes precisos e visão superior de jogo, foi mais uma vez decisivo. Como em 1958, mostrou que sua influência ia além e muito além dos números. Era o comandante cerebral de um time histórico. Com a vitória por 3-1 sobre os tchecos na final, o Brasil se tornava bicampeão mundial e Didi, um dos poucos a conquistar 2 Copas consecutivas como titular absoluto. Pela seleção brasileira, Didi fez 75 jogos e marcou 21 gols. Disputou 3 Copas do Mundo, 1954, 1958 e 1962. Foram 15 partidas nessas Copas, com 11 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. 3 gols marcados. 2 títulos campeão mundial, 1958 e 1962, e ainda foi campeão pan-americano em 1952. Didi encerrou sua trajetória no fogão com 313 partidas e 114 gols, além dos títulos e a idolatria dos torcedores. Antes de encerrar a carreira, passou pelo Veracruz do México, onde fez 13 gols em 29 partidas. Atuou também no São Paulo, seguindo os passos de seu mestre e ídolo Zizinho, porém sem o mesmo êxito de Ziza. Após a passagem pelo clube paulista, o nosso príncipe etíope encerrou a carreira como atleta profissional. Após pendurar chuteiras, Didi tornou-se treinador. Seu maior destaque foi comandar a seleção peruana na Copa do Mundo de 1970, levando a equipe às quartas de final. Também treinou clubes como Sporting Cristal do Peru, Fluminense e Botafogo, conquistando alguns títulos. Didi faleceu em 12 de maio de 2001, aos 72 anos. Sua elegância em campo, inteligência e contribuições ao futebol o eternizaram como um dos maiores jogadores da história e recebeu diversas homenagens ao longo de sua carreira. Didi foi mais do que um jogador, foi um artista do futebol, cuja influência transcende gerações. Sua capacidade de controlar o ritmo de jogo, sua visão e técnica refinada o colocam entre os maiores de todos os tempos, como provam todas as reverências, prêmios e homenagens até hoje dispensadas pelos principais jogadores e veículos especializados no futebol. Grandes jogadores, escritores e ícones do futebol disseram frases brilhantes sobre Didi que resumem o seu estilo de jogo. Aqui vamos ver algumas delas. Jogador é o Didi, que joga como quem chupa laranja. O filósofo da bola, Neném Prancha. Tinha a elegância de um mestre-sala a circular pelo campo, Armando Nogueira. Numa simples ginga de Didi, há toda uma nostalgia de gafieiras eternas, Nelson Rodrigues. Atacar por prazer, defender por obrigação, do próprio Didi. Agora, em depoimento, veja como Didi explicava o seu próprio estilo de jogo. Eu era um jogador que, às vezes, falavam que o Didi é um pouco lento. Tudo bem, mas eu não precisava correr. Quem precisava correr era a bola. Se eu dava um passo de 40 metros, para que eu vou correr 35 metros para dar um passo de 5, se eu posso dar um passo de 40? Então, não me gastava. Eu fazia economia. O meu time precisava dessa economia. Então, o jogador corre 2, 3 metros com a bola, o garoto está se desgastando que vai precisar no futuro e complica, porque se ele não dá o passo no momento exato, o companheiro está marcado. Então, se ele dominou, tocou e recebeu,
facilitou o companheiro e se facilitou. E não complicou a vida de ninguém. Eu jogava com a camisa número 8, jogava no meio campo, era o armador, criador. Eu mandava os meus recados. Eu não levava o recado, mandava os meus recados de 40, 45 metros. Ela chegava redondinha, bonitinha e com muito carinho para que os finalizadores não tivessem problemas para metê-la lá dentro. Vamos listar agora alguns reconhecimentos recebidos pelo mestre Didi. Melhor jogador da Copa do Mundo de 1958. 13º melhor jogador do século XX, segundo a revista Placar do Brasil. 19º melhor jogador do século XX, segundo IFFHS. 29º melhor jogador do século XX, segundo Guerrinha Esportivo, da Itália. 39º melhor jogador do século XX, segundo World Soccer Magazine, da Inglaterra. 49º melhor jogador da história, segundo 442, da Inglaterra. Na lista dos 100 maiores jogadores do século XX, segundo a revista Venerdis, Itália. Lista dos maiores meia-armadores da história, segundo o El Gráfico, da Argentina. Terceiro melhor meia-direita do século XX, segundo a Voetbal International, da Holanda. 53º melhor jogador das Copas do Mundo, segundo a France Football, edição de 1990. 12º melhor jogador da Copa do Mundo, segundo a revista Placar, até 2022. 12º melhor jogador das Copas do Mundo, segundo a revista Placar, até 2002. 79º melhor jogador das Copas do Mundo, segundo The Guardian, até 2010. 68º melhor jogador das Copas do Mundo, segundo o jornal AS, até 2014. Eleito para o time dos sonhos do Botafogo pela revista Placar em todas as 4 edições, em 1982, 94, 2002 e 2025. Eleito para o time dos sonhos do Fluminense pela revista Placar em 2 edições, 1994 e 2002. Como eu sempre faço aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição todas as referências de dados, textos e vídeos em respeito ao excelente trabalho que nossos colegas fazem e que nós acabamos utilizando, e é muito justo dar toda a referência para eles. Gostou de conhecer um pouco mais da história do Didi, o mestre, nosso príncipe etíope? Se gostou, deixa um like aqui, compartilha com os amigos e se inscreve no canal, ajudando a gente a crescer. Muito obrigado por mais essa audiência. E dificilmente eu pisava na bola, porque você pisando na bola, você está maltratando demais, porque ela não merece ser maltratada. Ela merece carinho, né? Procurar trazer ela para você.